Turma do bem, turma fiel, estamos na final da Copa do Brasil. Acredito que no início do ano a gente talvez não esperasse que isso fosse acontecer. As perspectivas não eram tão boas com o Silvinho e Vitor Pereira chegou, o time oscilou, né? Teve altos e baixos, mas já já eu falo do jogo. Hoje o time realmente jogou muito bem. Mas eu lembro que quando o Corinthians perdeu de 2-0 para o Atlético Goianiense, eu tinha certeza, e vocês sabem disso, que o Corinthians se classificaria e reverteria a derrota por 2-0. E eu, inclusive, pensava, né? Porque o que acontece? Eu sabia que já estaria aqui no Rio de Janeiro, eu estou fazendo um curso de comunicação aqui, que começou na terça-feira e termina amanhã. E eu pensei, puxa vida, dependendo do sorteio, se o segundo jogo for no Maracanã, eu vou estar no Rio e vou poder assistir ao jogo no estádio, né? Mas o sorteio definiu o Corinthians como o mandante do segundo jogo, né? Então eu assisti aqui pela TV e torci aqui, sofri bastante, mas bom, falando do jogo, realmente foi uma grande exibição do Corinthians. Eu acho que finalmente, né? Porque o Vitor Pereira vive falando que ele gosta de um time que pressione a saída de bola do adversário, um time que marque alto. E hoje a gente viu isso. Nesse sentido, a gente tem que dar razão pro homem, né? Porque às vezes eu me questionava, né? Porque, por exemplo, o Jorge Sampaoli, ele em um mês, até menos de um mês de trabalho numa equipe, ele já faz o time jogar ao estilo dele, né? Você já vê uma mudança no time, o time já começa marcando lá no alto e tal. E eu estranhava um pouco o fato de o Vitor Pereira ter esse discurso e o time não jogar do jeito que ele disse que gosta que o time jogue. E a desculpa dele era sempre que o time não tinha tempo para treinar. Né? Então, que ele é um técnico que gosta muito de treinar e que no Brasil não dá para fazer isso e tal. Na primeira semana que ele teve de treino, ele acabou assumindo que errou na dosagem de carga de intensidade e o time chegou cansado para o jogo contra o Inter. E realmente isso foi visível, né? No domingo, o time jogou bem, a meu ver, contra o São Paulo, merecia ter ganho o jogo. Então já deu para ver ali uma cara mais do Vitor Pereira. E hoje, né, apesar de não ser uma semana inteira, mas pelo menos houve tempo de dar uma sequência naqueles treinamentos, porque o jogo foi na quinta, né, de domingo para essa quinta. Então a gente já viu um Corinthians muito estratégico, né? O Fluminense provou do próprio veneno, ou seja, quem ficou com a bola foi o Corinthians e o Fluminense não conseguia ficar com a bola. Na parte final do primeiro tempo, o time cansou, porque sufocou o adversário e teve uma marcação intensa e depois recuou um pouco. E o Fluminense teve ali alguns momentos, principalmente escanteios e, e, o, e o gol do Renato Augusto veio coroar a melhor atuação do Corinthians. Aliás, Renato Augusto é o dono da coisa toda, para não falar uma palavra feia, né? Realmente ele é o dono de tudo ali. Um lance que uma bola, o Fluminense isola a bola, o Balbuena ganha de cabeça. O detalhe do gol é o tapa do Roger Guedes, né, que já desmonta a marcação e a bola já é adiantada, né? Um tapa com a bola já adiantada pro Renato dar o tapa, um belo gol, 1-0. E aí o Fluminense, que tem várias opções de banco, opções interessantes no banco, no segundo tempo começa a lançar mão dessas opções. Cria algumas chances, principalmente por erros nossos, né? O Fagner hoje teve mal, perdeu três bolas na defesa que poderiam ter resultado num gol do Fluminense. Houve ali uma falta em que o Juan Arias bateu e a bola bateu no travessão, né?
Mas a rigor ali, apesar do Fluminense assustar, ele não chegou a ter nenhuma chance clara de gol, assim, que, né, fizesse, que nos causasse algum medo e tal. Lógico que eles estavam aí, o Fernando Diniz colocando todo mundo e tentou de tudo. E às vezes a impressão que eu tenho é que o Fernando Diniz ele mexe tanto com a cabeça dos jogadores e altera, e muda, e fica, e bota o jogador para cá, bota o jogador para lá, que às vezes parece que o pessoal acaba também ficando com a cabeça meio atrapalhada, né? E foi isso que eu observei no finalzinho do jogo ali, a partir dos 35 do segundo tempo, o Fluminense estava meio perdido, sem saber, os jogadores sem saber o que fazer, para onde ir. Ele colocou o Felipe Melo, que tinha uma única jogada, que era lançar a bola para a ponta esquerda ali, o Corinthians bloqueou aquele setor, e numa grande jogada de pé em pé, né, mostrando que realmente os jogadores estão assimilando, né, o que o Vitor Pereira quer. Um lindo gol do Juliano pela jogada. E a cereja do bolo, né, foi esse jogador que faz questão de ser bad boy, de falar muita abobrinha, de arrumar muita encrenca e de falar muito, como diria o Tite, que eu tive o prazer de encontrar no aeroporto, né? Fala muito, Felipe Melo. Você fala muito, muito, muito. Para a nossa alegria, na verdade eu tive uma alegria dupla, né? Primeiro, a alegria do Fábio. Eu esperei na realidade aí 4 anos para entre aspas, me vingar do Fábio, do goleiro, né? Porque aquele jogo contra o Cruzeiro, em que nós fomos roubados dentro da arena, né? Com o golaço do Pedrinho que o juiz anulou e o Fábio era o goleiro. Né? Então agora tá pago aí, Fábio, né? E a alegria de ver o Felipe Melo fazer um gol contra. Meu amigo brilhante advogado Cláudio Daolio me mandou um WhatsApp que diz tudo, né? Finalmente, Felipe Melo fez um gol por um time que é campeão mundial. Muito boa, Cláudio. E fechamos aí a goleada por 3-0. Agora vem a pergunta. Zanin, o Corinthians tem time para ganhar do Flamengo? Eu não sei se a resposta seria se tem time. O que eu digo é que nós temos camisa para ganhar do Flamengo. E quantas vezes o Corinthians já ganhou finais em que tecnicamente era inferior ao adversário, né? E assim, o que eu vejo é que o time está evoluindo. Eu vejo que o time vai ter agora a primeira partida da final será dia 12 de outubro, ou seja, nós temos aí quase um mês, 25 dias aí para o time ir se encorpando cada vez mais, para a mobilização da equipe. O Flamengo está dividido também pensando na final da Libertadores, também ainda apesar de aparentemente ter aberto mão do Campeonato Brasileiro, talvez ainda queira perseguir o Palmeiras e tal. Eu acho que vai depender. Bom, a primeira coisa, talvez você diga que isso não tem nada a ver, mas eu acho que a primeira coisa para a gente acreditar mais ainda no título é que a diretoria não faça a mesma bobagem que fez na Libertadores, de dar 4 mil e tantos ingressos para a torcida do Flamengo. Acho que o espaço tem que ser o mesmo dado para a torcida do Fluminense hoje, e paciência, que a gente vai ter menos ingressos, se for o caso. Se bem que na Copa do Brasil me parece que o regulamento é diferente. Não é por quantidade de ingressos como é na Libertadores, mas por porcentagem do estádio. Né? Então, se for 10% dos ingressos para o Flamengo, né, seria 10% sobre 48 mil aqui e 10 mil sobre 60 e 10% sobre 60 e tantos mil lá no Rio. Então aí já seria um critério um pouco mais justo, mas a princípio, eu acho que nós não devemos deixar o Flamengo a torcida do Flamengo ficar com todo o espaço atrás de um dos gols, né? Então, mostrar ali que o Flamengo tem que sentir que ele vai estar jogando num caldeirão, como, pelo que eu percebi, o Fluminense
viu hoje, nem sentiu hoje o que é jogar na arena do Bando de Loucos. E eu acho que ter essa consciência de que tem que ter uma margem de erro zero, principalmente no primeiro jogo, porque o que acaba definindo esses confrontos realmente é o primeiro jogo, né? O gol da classificação talvez não tenha nem sido o gol do Renato Augusto, o gol do Juliano, o gol contra do Felipe Melo, mas o gol do Roger Guedes lá, né? O gol de empate lá no Rio de Janeiro. Então é muito importante que a gente tenha uma concentração máxima, não dê bobeiras como nós demos no primeiro jogo contra o Flamengo na Libertadores. E eu acho que o Corinthians tem sim, para mim é 50% a 50%. Final, duas grandes camisas e o Corinthians se encorpando, o Flamengo também não é um time... O Flamengo tem, na verdade, 3 jogadores, eu nem coloco 4, porque eu acho que o Everton Ribeiro é um bom jogador, mas não chega a ter o nível desses outros 3. O Flamengo tem 3 jogadores que estão bem acima, a meu ver, do nível dos jogadores de futebol brasileiro. O Gabigol, o Pedro e o Arrascaeta. Então, realmente, isso é o grande diferencial do Flamengo, né? Mas, apesar disso, o Flamengo não é um time imbatível. O que, sim, nós vamos ter que ser contra o Flamengo é, em primeiro lugar, efetivos e letais no ataque, não podemos perder gol, né? E erro zero na defesa. Deixar com que eles façam gols por méritos dele, não por falhas nossas, né? Se for para tomar gol. Então, estou confiante para a final. Não acho nem uma confiança normal. Não é nenhuma confiança de não, vamos ganhar, uma confiança cega, mas também não é um pessimismo de achar que nós somos inferiores ao Flamengo. Falando então das notas do jogo de hoje. Cássio bem, né, quando foi exigido, esteve bem, um chute, uma chapada do garoto do Fluminense, no primeiro tempo ele foi bem, uma bola até certo ponto difícil. Seguro, nota 7 para o Cássio. Fagner, um jogador que eu sempre admirei, hoje, mais uma vez, aliás, o Fagner esse ano não tem sido o Fagner que a gente conhece, né? Muitas contusões, não chegou a estar na plenitude da forma física, e hoje ele deu muitas vaciladas no primeiro e principalmente no segundo tempo, de querer sair jogando e dar bola no pé do adversário. Uma delas foi um lance que realmente poderia ter sido o gol do Fluminense, né? Então hoje Fagner, nota 6 para você. O miolo de zaga ouve-se muito bem, esteve muito bem, a meu ver. O Gil se redimiu da péssima partida que ele fez contra o São Paulo, jogou uma boa partida, nota 7. Balbuena, nota 7. Fábio Santos, é aquilo, né? O Fábio Santos é velho, né? Então, assim, não tem mais futebol. O problema do Fábio Santos é o seguinte, a gente questiona o Fábio Santos porque o nosso outro lateral é muito fraco, Lucas Piton. Mas ele é um jogador, o Fábio Santos, que pode ser muito útil para o elenco. Pela inteligência tática, pela maneira como ele conhece o Corinthians, como ele trabalha junto ao grupo, né? Então acho que eu contrataria, é interessante, eu tentaria vender o Piton e contrataria um bom lateral mais jovem para compor esse elenco junto com o Fábio Santos, que eu acho que em determinados momentos ele pode ser útil. Eu gostei muito do Fábio Santos hoje, muito. Ele dominou ali, dominou na experiência, muita raça, até apoiou mais até do que vem apoiado o ataque. Eu dou nota 8 para o Fábio Santos. Meio de campo, Duqueiroz não teve bem. Eu acho que o Duqueiroz, apesar do esforço, ele tem um erro muito grande nas tomadas de decisão. Então, muitas vezes é um contra-ataque, ele é o primeiro homem para começar o contra-ataque. Ele demora, perde a bola, ou lança errado, e no terço final do campo, muitas vezes quando ele tem que passar e arremata de fora da área, arremata mal, ele não chuta bem, né? Então, não teve legal não, na minha modesta opinião, 5,5 para o Duqueiroz. Fausto Vera, eu lembro que o Mascherano no River Plate tinha um apelido de Jefecito, né? O chefezinho do meio de campo. E eu acho que o
Fausto Vera está se tornando o nosso jefecito, nosso chefinho ali do meio do campo. A camisa do Corinthians caiu muito bem nele, ele já entendeu o que é o Corinthians, tem jogado com muita tranquilidade, tem mantido uma boa regularidade em termos de atuações, desarmando. Então gostei muito do Fausto Vera hoje, 7,5 para ele. E o Renato Augusto é o dono, né? O dono da coisa toda, né? O segundo tempo ele caiu um pouco fisicamente, mas chegou um momento que ele percebeu que o time precisava dele, ele ainda conseguiu tirar ali forças e voltar ao bom nível do primeiro tempo, né? O gol dele foi o gol mais decisivo de todos, o gol que abriu o caminho para a classificação, um golaço, né? O grande jogador, ele faz parecer simples as coisas mais complexas, né? Então, um grande gol, um tapa maravilhoso, nota 8 para o Renato Augusto. Mosquito, esforçado, o Mosquito tem mantido aí uma regularidade que significa um futebol regular, né? Nas últimas partidas ele tem sido regular, nota 6 para o Mosquito. Yuri Alberto mais uma vez bem, realmente jogador inteligente, jogador que incomoda a defesa, um cavalo, né, fisicamente, 7,5 para o Yuri Alberto. E o Roger Guedes, assim, ele teve muito mal no jogo, desperdiçou contra-ataques, desperdiçou chances de gol, mas eu ressalvo, né, o belo passe que ele deu para o primeiro gol. Então por isso ele vai ficar com nota 6, senão teria uma nota pior. E os jogadores que entraram, a meu ver, não merecem nota, não fizeram nenhuma grande diferença no jogo. E é isso aí, fiel. Final, estamos em mais uma final, estamos na final, e que São Jorge nos proteja e que os jogadores e Vitor Pereira estejam iluminados aí nessas duas partidas da final. Aquele abraço.